Mais uma vez, boa tarde. Meu nome é Frederico Rocha. Eu sou o engenheiro responsável pela Senstar aqui no Brasil. Conosco agora na sala também está o Newton, que é responsável pela Operação Brasil e também o comercial. O Newton, se você quiser dar uma boa tarde para o pessoal. Boa tarde, pessoal, todos bem-vindos. Contem conosco aí, eu vou estar aqui online acompanhando. O Fred vai apresentar. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, eu peço que deixem as perguntas ali no campo perguntas do chat. Eu estou vendo aqui que tem já uma pessoa que levantou a mão. Se ela quiser fazer uma pergunta, por favor, deixe lá no campo de perguntas. E eu vou transmitindo para o Fred, a gente vai conversando. No final tem uma sessão também de bate-papo e de perguntas. Mas se vocês forem registrando ali conforme os slides, a gente já vai. Eu vou tentando responder por escrito, se não, eu trago para o Fred no final. Perfeito, então, Newton, muito obrigado. E hoje o nosso assunto é introdução às soluções de detecção de intrusão perimetral. Então, vamos começar então. Rapidamente, a nossa agenda, a gente vai fazer uma apresentação rápida, vai trazer um pouquinho sobre o conceito de segurança, focar no conceito de segurança perimetral, classificação, entender, né, os objetivos, os benefícios, né, da detecção de intrusão perimetral, a classificação dos sensores, entender também algumas fontes de ruído, né, que vai ajudar bastante a gente na hora de fazer projeto e seleção de produto. E também critérios, né, para a seleção de um sistema, critérios que está muito relacionado à qualidade. Então a gente começa um pouco, a gente vai falar um pouquinho de segurança. Então o que seria segurança física, né? Conjunto de recursos humanos, tecnológicos e operacionais, que tem o objetivo de proteger as vidas humanas, bens, transações e informações das empresas contra, né, eventos ou atos negativos indesejados. Então algo mais amplo. E a gente vai afunilando um pouquinho e vai entrar na parte de proteção perimetral, que é justamente a segurança física responsável, né, pela proteção e controle dos limites externos de uma instalação a invasões. Dentro da segurança perimetral, a gente vai dividir entre a tradicional e a moderna. A tradicional, que é a segurança do perímetro, né, quando você resolve ela com proteções físicas, com o objetivo de retardar ou impedir um possível invasor, né? Segurança perimetral, por outro lado, é feita por meio de procedimentos e sistemas eletrônicos, que vão ajudar a gente a dissuadir, a detectar, a atrasar, a avaliar e a responder. No nosso caso específico, o nosso foco vai ser detectar. Então, voltando, né, nessas 5 palavras-chave para a parte de proteção perimetral, então a parte de dissuadir, a gente vai desestimular, né, o invasor e impedir essa passagem. Isso basicamente é feito com cercas, alambrados, concertina, sirenes, luzes, né? A parte de detecção, a gente faz ela para justamente identificar, né, a tentativa de acesso não autorizado. Isso é feito com os sensores de detecção de intrusão. Em relação a atrasar, o nosso objetivo, como a própria palavra já diz, né, atrasar uma intrusão, no caso, por exemplo, de um ladrão, um meliante, né, ou até mesmo uma fuga, quando a gente está tratando, por exemplo, de presídios, né? Então a gente faz isso com uma segunda barreira física, né, de proteção, um segundo muro, uma segunda cerca, com iluminações e alguns recursos que nós também vamos ver aqui mais para frente. A parte de avaliação, que é justamente obter informações em relação à ameaça e poder avaliar. Então isso é feito de forma visual, visual no sentido de manualmente, vamos dizer assim, o responsável pela segurança acompanha sem nenhum tipo de tecnologia, ou então mesmo via câmeras, via um sistema de CFTV, com apoio de áudio e iluminação, por exemplo. E a resposta, né, que vai ser a nossa reação em relação a essa tentativa de invasão, que pode ser feita via comunicação bidirecional, via sirene, via luzes, Strobel. Perfeito. Em relação a níveis de segurança, a gente trabalha com 4 níveis: baixo, médio, alto e nível máximo.
Então, o nível baixo, que seria aquela primeira proteção, está muito associada àquela proteção perimetral tradicional. A gente vai tentar impedir, dissuadir e atrasar, então por meios físicos, cerca, muro, concertina. Um nível médio de segurança, a gente já acrescenta a parte de detectar e responder por meio de sistemas tecnológicos, né? Então, por meio de sistemas como o CFTV, alto-falantes, sirenes e luzes. No nível alto, a gente vai adicionar a parte de procedimentos. Então, além de eu ter as proteções tradicionais, de ter a parte tecnológica, eu já tenho procedimentos da equipe de segurança. E o nível máximo de proteção é exatamente o nível alto, só que tudo em dobro, para ter uma redundância, não só de proteção física, proteção tecnológica e procedimentos. Nós temos uma pequena animação que ajuda a gente a entender um pouquinho o que a gente estava falando sobre conceito de segurança integrada. Então, desde uma barreira física, sensor de intrusão e o sistema de CFTV para fazer o apoio na avaliação. Então, a gente tem a cerca aí com a concertina fazendo uma dissuasão. Via sistema de proteção perimetral, a gente tem a parte de detecção. Uma vez detectado, você tem um CFTV para fazer essa avaliação. Você já pode ter uma resposta, por exemplo, com uma sirene ou uma mensagem bidirecional, você escutar o meliante ou falar com um invasor, né? E você tem uma resposta. Então, se você tiver uma equipe de segurança, ela pode ser acionada. Então, em relação à detecção de intrusão perimetral, a parte de objetivos e benefícios. Então, com a detecção de intrusão perimetral, você vai ter uma primeira linha de defesa. Você vai poder se antecipar em relação a um invasor e tomar as decisões necessárias. Então, ele vai te detectar, vai alertar de forma antecipada, vai poder atrasar na medida que você vai poder, por exemplo, acionar a iluminação, acionar Strobel, dar sinais de que o invasor foi percebido e com isso dissuadir, né, a invasão, fazer com que o invasor desista ou que a fuga desista, né? E o principal objetivo é minimizar os riscos e reduzir as perdas. Então a gente tem uma ilustração rápida, né, das principais formas de invasão, que vai desde um corte da cerca, ou uma escalada, ou mesmo levantar uma cerca. E a forma como os sistemas de proteção perimetral identificam isso. No caso, a gente está apresentando, né, uma proteção perimetral, um sistema de proteção perimetral fixado na cerca, então ele vai detectar essa vibração e vai identificar o alarme. Uma outra parte também muito importante em relação à detecção de intrusão perimetral é a questão do investimento, né, e a manutenção disso. Então, como principais benefícios desse tipo de sistema é a otimização da equipe de segurança, desde monitoramento e ronda. Primeiro, porque você vai ter um monitoramento contínuo do perímetro sem demandar um recurso alocado para isso. Enquanto que se você tem um perímetro muito grande, você demanda, por exemplo, ronda com veículo, um sistema de proteção perimetral vai estar monitorando esse perímetro 100% do tempo e de forma integral. Além disso, trabalhando, por exemplo, em integrações com outros sistemas, como, por exemplo, o de CFTV, você acaba ajudando também a equipe de monitoramento que vai ser sinalizada caso tenha aí uma tentativa de intrusão. Em relação à compliance, focado mais na parte de log de eventos e rastreabilidade, todas as tentativas de intrusão, seja elas tentativas reais ou falsas, tudo fica registrado. Então, para efeito de auditoria, você já tem a documentação disso tudo. Além disso, como eu havia comentado, sistemas de proteção perimetral da Senstar, né? A gente tem essa integração com os principais sistemas de CFTV do mercado. Claro, nessa hora a gente defende a questão do Symphony, até porque hoje
toda a parte de proteção perimetral e câmeras você faz numa única tela, tudo dentro do Symfony. Mas se de repente o projeto em questão já tiver um outro CFTV, um outro sistema para fazer o monitoramento por câmeras, você consegue fazer essa integração e automatizar alguns processos. Em relação à proteção perimetral, dependendo do sistema, dependendo do projeto, isso a gente vai ver ainda hoje em alguns slides para frente. A parte de infraestrutura também, a adequação do sistema à infraestrutura vai fazer com que você tenha uma instalação muito fácil e muito rápida, né? Então você acaba tendo uma infraestrutura reduzida, facilitando a instalação e também a manutenção do sistema. Então a gente vai falar um pouquinho agora da classificação dos sensores, dos diversos sensores que podem ser usados para fazer essa proteção perimetral. Então eles vão ser classificados ou distribuídos nesses 5 principais grupos, baseado em operação, na aparência, na configuração, detecção e instalação. É importante comentar que essas caixinhas que a gente está apresentando para vocês, imagino que não seja novidade para todo mundo, né? Mas é importante a gente comentar delas, dar nome para elas, para quando a gente for conversar sobre um projeto, sobre uma oportunidade, nós estamos familiarizados e alinhados em relação ao vocabulário e como fazer as classificações. Então, em relação à operação do sensor, ele pode ser ativo ou passivo, né? De acordo com, por exemplo, no caso, se ele for ativo, ele vai ter um transmissor e um receptor. Ele vai emitir um sinal e vai ficar monitorando isso. Se tiver uma alteração, ele vai detectar a intrusão. Ou quando esse sensor for passivo, ele apenas vai ficar aguardando, né, um sinal para detectar essa intrusão. Em relação à aparência, pode ser um sensor oculto, enterrado, por exemplo. Vai ficar mais difícil para o invasor, ele é muito menos suscetível à sabotagem e a vandalismo. Ou pode ser um sensor visível, que, obviamente, ele é visível, o invasor vai estar vendo o sensor, ele acaba sendo mais suscetível à sabotagem, né? Por outro lado, ele é muito mais rápido para fazer a instalação e a manutenção dele também é mais simples. Dependendo como ele for projetado, a instalação dele, ele também serve como um elemento para dissuasão. Então, ele vai fazer parte daquela cerca e o invasor, a hora que ele vê aquele cabo passando, ele vai pensar 2 vezes. A configuração desse sensor ele pode ser em linha ou pode ser seguindo o terreno. Aí tem a ver com a natureza do sensor, né? O que ele vai medir. Então, por exemplo, sensores infravermelho, daqui a pouco a gente vai ver uma tabela resumo, mas talvez o sensor mais conhecido infravermelho, ele depende de uma visibilidade entre o sensor, a parte sensor e a parte emissora. O emissor e o receptor, desculpa. Por outro lado, a gente também tem sensores que seguem o terreno, né? Então, se o terreno tiver um desnível, você não precisa fazer vários segmentos para fazer esse acompanhamento. Por exemplo, como é o caso dos sensores que a gente tem, por exemplo, com cabo microfônico, mesmo fibra óptica. Detecção linear ou volumétrica, né? Linear, quando o sensor é visível, ou melhor, o sensor é visível e você consegue segmentar ele, você consegue ver de forma simplificada as zonas, o início e fim delas. O volumétrico, por outro lado, está associado a campo eletromagnético, por exemplo, ele é mais difícil de você identificar onde é o início e o fim das zonas. Então a gente tem esses 2 tipos aí de detecção. Em relação à instalação do sensor, ele pode ser instalado em barreira, podendo ser, por exemplo, em alambrado, uma cerca rígida, ou mesmo no topo do muro, por exemplo. Ele pode ser também um sensor enterrado, ou mesmo quando a gente chama um sensor embarcado, quando a gente trabalha, por exemplo, opções de sensores que eles por si só já compõem uma cerca, eles já têm um suporte ou poste, né? De forma resumida,
a gente trabalhou as principais tecnologias, né? Então, infravermelho, podendo ser ativo ou passivo, visível, configuração em linha, detecção linear, né? Analíticos de vídeo, que nós também temos dentro do Symfony. Então, mais uma vez, ele vai ser oculto ou visível de acordo com a câmera, né? Ele vai fazer uma detecção volumétrica, ele vai ver o objeto. Micro-ondas é a mesma coisa, ativo, detecção volumétrica também. Sensor de cerca e muro. Cabo subterrâneo, aqui a gente tem duas opções, dependendo do tipo de grandeza que eu vou estar medindo, sendo uma vibração por um sensor passivo, ou mesmo a massa de água de um corpo, quando eu trabalho com um cabo subterrâneo com operação ativa. Talvez uma das partes mais importantes quando a gente vai trabalhar a parte de sistemas de proteção perimetral é entender o que a gente pode ter como fonte de ruído. Então, vento, chuva, granizo, né? Descargas elétricas, são fatores que podem influenciar. E aí, nessa hora, é muito importante a robustez do sistema para lidar com isso. O objetivo agora não é a gente trabalhar um produto específico da Senstar, mas despertar a questão dos fatores que são importantes na hora de uma decisão. Posteriormente, nós vamos trabalhar os produtos. Então, é importante aqui ficar claro que os fatores climáticos são importantes na hora dessa decisão. Além disso, também, os animais, né, que habitam aí a região de onde vai ser instalada essa proteção perimetral. Então, dependendo, se for no meio do campo, você pode ter problema, por exemplo, com grandes animais, e aí a gente tem que fazer uma seleção do sistema de acordo com isso. Ou mesmo se for dentro da cidade, você passa a ter uma atenção extra com aves, por exemplo, e animais como gatos, que você não tem um perfeito controle, então tudo isso vai afetar e é muito importante ser considerado na hora de trabalhar um projeto de proteção perimetral. Além disso, as características específicas, né, que é o que a gente já vinha comentando em relação ao relevo do terreno, a existência de vegetação, que aí é muito importante verificar a questão se tem árvores próximos à cerca, se tem arbustos, e tudo isso vai contribuir aí na hora de definir o produto a ser usado na hora de fazer esse monitoramento desse perímetro. Critérios de seleção de um sistema de proteção perimetral. Então, de forma mais objetiva, a gente vai falar sobre a probabilidade de detecção. Essa é uma característica do sensor, do produto, né? Então, a probabilidade de detecção é a probabilidade de detectar um invasor em uma zona de detecção coberta pelo sensor. Isso é expresso em porcentagem. Então, a gente trabalha com pelo menos 95% para fazer essa detecção. E ela está condicionada à seleção da tecnologia do sensor, né? O que você quer detectar versus o tipo de ruído que você pode ter nesse ambiente. Quanto melhor o ajuste da tecnologia do sensor, maior vai ser essa probabilidade. Características do alvo. Novamente, se o meu alvo é muito próximo do meu ruído, não é interessante. Além disso, as condições meteorológicas, né, e ambientais. Além disso, a probabilidade de falsos alarmes. Que nós temos dois fatores que compõem esse índice de falso alarme. O alarme por ruído, né, e a taxa de alarme falso. O alarme por ruído, mais uma vez, tem a ver com o ambiente. Então, a nossa taxa de alarme falso por ruído, que nós consideramos como o mínimo desejável, ou melhor, o máximo desejável é no máximo um alarme por zona, né, por dia. E o ajuste, ou melhor, uma forma de você reduzir a taxa de alarmes falsos por conta de ruído é justamente a adequação do projeto. Além disso, a gente tem também a taxa de falsos alarmes, né, que aí tem a ver realmente com o produto e a robustez do produto. Então, nessa hora,
a questão de mau contato de cabo, qualidade do equipamento, falha de hardware ou software, vai influenciar nessa taxa de falsos alarmes. E o máximo desejado, né, é um falso alarme por zona. A taxa de falso alarme a gente consegue controlar, mais uma vez, fazendo a seleção adequada do fabricante, do produto e da confiabilidade, né? Então, nessa hora aí a gente, claro, a gente vai sugerir os nossos produtos, focando justamente nessa parte da qualidade de produção, também de manutenção. Questão de vulnerabilidade, importante destacar que todos os sensores são vulneráveis, né? No entanto, uns são muito mais do que outros. E os fatores que influenciam essa vulnerabilidade é a taxa, vamos dizer assim, o conhecimento ou não do invasor em relação ao produto, a disponibilidade do invasor em relação a ferramentas no local, se ele vai conseguir cortar, se ele vai conseguir escalar e tudo mais. Em relação ao projeto, a forma como esse produto é aplicado, então isso vai influenciar bastante em relação à qualidade, né, a vulnerabilidade do sensor. E também a avaliação e resposta, que aí está mais associada à operação do sistema. E a falta de manutenção, claro, que também vai prejudicar a operação do sensor. Voltando à tabela que a gente havia comentado sobre as tecnologias dos sensores, então a gente sugere alguns produtos da própria Senstar, né, para poder atender e adequar o projeto. Então, em relação a analíticos de vídeo, o próprio Symfony já tem isso embarcado. A parte de sensores por meio de microondas, a Senstar tem a opção do UltraWave, por exemplo. Para atender cercas e muros, pode-se trabalhar o FlexZone, que é o produto de cabo microfônico. O FP400, que é um produto de fibra para curtas distâncias, perímetros menores. E o Fiber Patrol para distâncias maiores. Solução também de cabo enterrado para detecção de vibração, Fiber Patrol. E quando eu quero, por exemplo, fazer um monitoramento de uma forma ativa, porque eu quero buscar a massa de água, então eu quero ter, por exemplo, uma redução nos meus falsos alarmes porque passou, por exemplo, uma vaca e não um ser humano. Então você consegue fazer o ajuste baseado na característica do corpo, na quantidade de água, né? Então não vai te gerar falsos alarmes. Então, mais uma vez, apenas para comentar da importância da seleção do produto para fazer o monitoramento da proteção perimetral e trabalhando com um portfólio, né? Então você consegue ajustar a sua necessidade ao produto e a integração disso é feita de forma transparente. Então, no mesmo projeto você pode fazer a composição com mais de um produto para atender as diferenças do perímetro. Bom, a gente acabou até avançando de uma forma até mais rápida. Infelizmente, por não ter o feedback de vocês, não poder saber se está muito rápido, a gente acaba acelerando um pouquinho. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. A gente tem aqui a parte de perguntas, né, que o Newton está ajudando a acompanhar. Newton, tivemos alguma pergunta? Desculpa, ninguém deixou nenhuma pergunta até agora, mas está aberto o fórum. Se alguém quiser perguntar ali na janela de perguntas, fique à vontade. Alguma dúvida em relação à aplicação do produto, à integração com sistemas de CFTV, a economia, por exemplo, em relação à infraestrutura, quando você quer fazer um monitoramento perimetral e comparar a proteção perimetral versus proteção com câmeras? Fred, volta um slide, por favor, para o pessoal, para eu falar uma coisa enquanto o pessoal se organiza para as perguntas.
As perguntas estão surgindo ali, mas eu vou falar um pouquinho sobre os próximos passos. A gente está com essa agenda de webinars ou de seminários online para toda semana agora. Então, semana passada a gente fez uma breve introdução sobre o Symfony, o VMS, e agora a partir da semana... Hoje a gente falou sobre essa introdução dos conceitos de perimetral, e a partir da semana que vem vamos começar a falar sobre os produtos de perimetral. Então, semana que vem, na quinta-feira, mesmo horário, 3 horas, a gente vai falar sobre o FlexZone, que é o produto nosso mais popular de proteção com cabo microfônico. Na semana seguinte, vamos falar de fibra, de sensores de fibra ótica, e assim a gente vai. A cada semana vai ter um produto, e aí a gente vai fazer uma discussão bem mais técnica, bem mais profunda sobre o funcionamento do produto, sobre as características e tal, bem mais aprofundada mesmo, bem mais um papo de fabricante. Hoje foi uma conversa mais conceitual, e aí semana que vem a gente começa uma conversa mais de fabricante, entrando nas especificações de cada produto, como funciona, qual característica, etc. e tal. Nesse tempo surgiram, Fred, várias perguntas. Tu quer que eu passe aqui ou tu quer olhar aí? Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, só um segundo. A primeira pergunta eu já posso responder, que sim, a gente vai mandar essa apresentação para todo mundo por e-mail, todo mundo que está cadastrado aqui, que está participando, vai receber uma cópia da apresentação. Além disso, fica gravada no YouTube o vídeo, então todo mundo pode acompanhar depois de novo se tiver curiosidade. Tem uma pergunta pedindo para apontar alguns cases. A gente tem alguma limitação de apontar case assim em fórum público? A gente pode conversar depois em privado, até porque tem cláusulas de sigilo e de acordo com clientes que a gente não pode divulgar. Mas eu posso depois te chamar no privado, essa pergunta que foi sobre os cases, e posso conversar contigo sobre cases do mercado. A próxima pergunta, Fred, acho que tu pode responder melhor que eu, se possui integração com algum VMS. Não, perfeito. Em relação à integração com o VMS, como eu havia comentado, os sistemas de proteção perimetral da Senstar, todos eles são integrados numa camada de integração. Então, eu posso, independente do produto que eu use para fazer a proteção perimetral, todos eles vão ter uma mesma camada para integrar com o VMS. E do lado do VMS, ele já está integrado de forma nativa com o Symfony, e além disso, com os outros grandes VMS do mercado, tal como Genetec, Milestone, como exemplo, né? Se de repente você estiver buscando uma integração com um VMS diferente desses, ou depois a gente pode verificar direitinho se não estiver na lista, nós também temos a possibilidade de fazer integração via contato seco, ou mesmo pode ser feita uma personalização aí pelo lado do integrador, né? E coletar essas informações das zonas, se está em alarme ou não, via essa nossa camada de integração. A pergunta dele, ele complementou depois perguntando do Digiforte. Esse eu posso responder que o Digiforte a gente não tem integrado, porque ele é um produto ainda exclusivo do Brasil e a gente não desenvolveu essa integração específica, mas pode integrar, como o Fred falou, ou por contato seco ou via essa camada de banco de dados que a gente gera dos alarmes. Tá. A próxima pergunta, Fred, é como é a tratativa de alarme em alarme de chuva, que não ficou muito claro. Tá, perfeito. Em relação às intempéries do ambiente, é importante destacar que, diferente dos outros produtos de proteção perimetral que a gente pode encontrar no mercado, os produtos da Senstar têm uma tratativa muito, muito refinada do sinal do que está presente no cabo. Então, assim, de uma forma bem simples, a gente, para ilustrar isso, né? Então, como a gente monitora o sinal que está presente no cabo sensor, por exemplo, em todo o perímetro, na medida que ele percebe que todo o cabo está sendo excitado, ele consegue perceber que é chuva ou que é, por exemplo, vento, e aí ele não vai gerar falso alarme por conta disso. É importante até destacar que todos os nossos sensores de proteção perimetral, eles não têm sensor extra para fazer compensação. Então, por exemplo, nessa parte de sensor na cerca, que a gente consegue ver aqui que tem um alambrado e tem um painel, a gente não tem, por exemplo, um sensor para medir a velocidade do vento para fazer compensação desse monitoramento. Tudo é feito pelos próprios algoritmos do nosso processador. Tá, muito bem.
A próxima pergunta, eu posso responder também, é se a fibra utilizada é proprietária ou de mercado. Ela é uma fibra de mercado, tá? A gente tem uma especificação, não é qualquer fibra, tem um modelo específico de fibra que a gente já identificou com mais de um fabricante e a gente indica para o cliente. A Senstar até comercializa a fibra, mas aqui no Brasil a gente nem está comercializando, a gente aponta direto para o fabricante para que o integrador ou o próprio cliente final, às vezes, já adquira a fibra direto. A próxima pergunta, ela não está muito clara para mim, mas eu vou tentar responder. Qual é a forma de abordagem comercial sugerida pela Senstar para ofertar a solução? Essa pergunta eu posso responder ela de algumas maneiras, né? Hoje a nossa abordagem comercial no Brasil é através dos nossos distribuidores. A gente trabalha com os principais distribuidores do mercado, distribuidor que comercializa para o integrador, que vai vender lá para o cliente final. Se essa é a pergunta, se a pergunta for qual é a abordagem que eu faço no cliente final para mostrar a atratividade do produto, aí ela vai naquelas linhas que o Fred mostrou ali das vantagens, por que ele é vantajoso, tanto na eficiência, quanto na economia, na garantia de alarme e tudo mais. Se tu quiser reformular a pergunta, mandar de novo, a gente trabalha mais um pouco em cima dela. Próxima pergunta, Fred. É necessário que exista uma cerca ou estrutura de perímetro pré-existente para instalar o UltraWave com o micro-ondas substituindo a cerca? Perfeito, ótima pergunta. O UltraWave ele não precisa de uma cerca existente, na verdade, a cerca, nesse caso, ela até não é desejada. O melhor local para a instalação do UltraWave é um terreno que você vai ter que ter uma relativa visibilidade entre emissor e receptor, e a gente sempre tem que ter o cuidado de manter, por exemplo, se ele tiver pasto, se tiver mato, ele tem que estar baixo. Isso é um negócio importante falar do UltraWave, ele é um sensor de linha divisada, né? Ele precisa ter... o relevo é muito importante. Se você tem um aclive ou um declive, ele pode afetar a operação do sensor. Próxima pergunta. Essa é uma pergunta interessante, essa eu posso responder também. O cliente precisa de algum certificado para comercialização desses equipamentos? Para comercialização não precisa de nenhum certificado. Para instalação, sim. Só pode instalar, na verdade, cada um pode instalar, mas para ser instalado com garantia da Senstar e com o nosso apoio, precisa ser uma empresa certificada. Como é que a gente está abordando essa questão da certificação, até para dinamizar e reduzir o custo e tudo mais? A gente tem feito e já fez alguns projetos no Brasil, a gente certifica o integrador no primeiro projeto. Na primeira instalação que o integrador vai fazer daquele produto X, a gente inclui lá o valor da certificação, vem um técnico nosso, ou do Canadá, ou do México, e dá o treinamento durante a instalação, porque essa certificação ela não é uma certificação de PowerPoint. Eu não consigo certificar alguém para instalar um perimetral numa sala de aula. Precisa ser em campo, precisa ter o equipamento, instalar na cerca ou enterrado, precisa estar, é muito hands-on. Então a gente faz durante a primeira instalação. Isso é ótimo, por quê? Porque além de certificar o integrador, eu ainda acompanho a instalação da primeira obra e tenho certeza que ela está funcionando. O técnico só vai embora quando dá o turn on e tudo funciona, né? É quase um projeto turnkey. Deixa eu ver a próxima pergunta. Ainda o pessoal está falando sobre os cases, sem apontar o cliente. Bom, então deixa eu dar uma visão geral sobre os cases que a gente tem, tá? Muito fora do Brasil primeiro. Fora do Brasil, a gente é muito forte na questão penitenciária. A gente tem mais de 500 unidades prisionais na América do Norte. A gente está muito forte no setor de distribuição de energia e geração de energia. Então, desde usinas fotovoltaicas, usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, a gente tem já algumas, inclusive no Brasil. A gente tem bastante case também em centros logísticos, então tem muito case de centro logístico de distribuição que precisa de proteção. Temos cases com certeza, portos e aeroportos, são áreas críticas, né? Então, geralmente, assim, o que mais chama atenção? São centros de infraestrutura crítica,
né? E aí tu vai desde geração de energia, transporte, logística e depois prisões, né? São todas coisas críticas que precisam de alto nível de segurança. E aí depois vem baixando para indústrias, a gente tem algumas indústrias automotivas que já estão utilizando, a gente tem indústrias do ramo do ramo, qual é a palavra, meu Deus, farmacêutico, e então tá bem pulverizado assim esse tipo de cases. Eu acho que é mais ou menos isso que tu tinha perguntado ali para dar os segmentos. Próxima pergunta. Sensor de cerca e o sensor de subterrâneo são de funcionamento semelhante ou o subterrâneo é para corte? Fred. Não, perfeito. Bom, o princípio de funcionalidade é o mesmo. Tanto de cerca quanto subterrâneo, a gente vai detectar vibração. O importante, na verdade, assim, isso no caso passivo, né? A gente também tem a opção de subterrâneo que vai detectar a massa de água que vai estar passando ali em cima dele. Deixa eu só dar uma olhada, deixa eu só formular melhor a resposta. Cadê? Sensor subterrâneo, que é o sensor de cerco, Não, perfeito. Eu acho que seria essa a resposta mesmo. Então, assim, subterrâneo e cerca, a gente tem as opções deles serem semelhantes, detectando a vibração. E no caso do subterrâneo, a gente também tem opção para a detecção da massa de água. A gente tem um produto muito específico para a parte de cercas, que faz a detecção também da massa de água, mas é um produto nosso hoje que é focado e que está atendendo até o momento usinas nucleares, né? Que aí acaba sendo um produto bem específico. Mas eu acho que seria isso a resposta. Tá, deixa eu ver uma outra coisa. Bom, a próxima volta na questão dos cases, ele pergunta quais foram os pontos chaves para obter sucesso na venda. Eu vou te dizer assim que são, para mim, são dois pontos que batem muito forte assim quando a gente está fechando a venda. O primeiro é eficiência, né? Se tu comparar, por exemplo, vou pegar um caso aqui, vou dar um caso específico e vou discorrer em cima dele. Pega um aeroporto que tem, sei lá, 15 quilômetros de perímetro no aeroporto. Ele tem rondas. Tem lá 3 rondas simultâneas, com 2 guardas em cada ronda, monitorando esse perímetro. Com todo esse custo que ele tem, essa ronda ela não é 100% eficiente, porque tem sempre pontos descobertos do perímetro. Então, enquanto a ronda está lá do lado norte, tem um veículo do lado norte, um veículo do lado sul, tem 2 pontas que estão descobertas, por exemplo. Então, tu nunca está monitorando 100% do perímetro. Se ele tivesse uma solução de vídeo analítico, por exemplo, ele ainda não tem 100%, porque numa situação de neblina ou de chuva muito intensa ou de uma escuridão total, talvez ele não conseguisse a imagem. Quando ele tem um sistema de sensor de cabo, por exemplo, no aeroporto, ele vai estar 100% do tempo monitorando 100% do perímetro. Então, esse ganho de eficiência, ele é muito forte, é um argumento muito forte. O segundo argumento para esse mesmo cliente é que quando eu instalo esse sistema, ele pode reduzir essas 3 rondas dele para uma pronta resposta. E aí ele tem, em vez dele ter lá 6, 8 posições de 7 por 24, ele vai ter 3 posições. E aí esse custo compensa. Então ele reduz o custo que ele tinha com a equipe de ronda e vai pagar o custo do sistema. Então é bem econômico nesse sentido. Acho que me fiz claro. Próxima pergunta, Fred, essa é para ti. É uma pergunta, até quase que eu vou citar o nome da pessoa aqui, mas tudo bem. Essa camada de integração que tem, ela tem algum protocolo tipo Modbus ou PC ou similar? Perfeito. Essa pergunta é bem interessante em relação às integrações, né? É interessante destacar que essa pergunta talvez venha até por conta do Symfony, né? Sim. Então, porque no Symfony nós temos integração via OPC, que ele pode se comunicar com o mundo da automação, né? Dos BMS, dos escadas da vida. Por outro lado, enquanto a gente fala só de produtos de proteção perimetral, nós ainda não temos esses protocolos implementados. Então, a sua integração na nossa interface de integração vai ter que ser via o nosso SDK próprio, via contato seco
ou via mensagens ASCII, que aí também é uma outra forma de comunicação aí bem, como é que eu vou dizer assim, conhecido, sedimentado. Tá. Newton, essa próxima é sua. Próxima pergunta. Existe registro para oportunidades comerciais? Sim, a gente trabalha com registro através dos nossos distribuidores. Então, cada integrador trabalha com seus distribuidores lá. A gente tem uma lista relativamente boa, né? Assim, acho que satisfatória de distribuidores. E quando vocês têm interesse em registrar uma oportunidade, podem falar comigo direto. Fred, bota para o slide de contatos aí, até para o pessoal poder anotar e tudo mais. Podem falar comigo direto, e eu vou direcionar para esses distribuidores, ou podem já falar direto com o seu contato no distribuidor. Às vezes você já tem uma relação mais forte com o distribuidor, pode pedir direto lá. Isso é bem interessante, essa pergunta, porque a gente se reposicionou no mercado nos últimos anos aí, como uma empresa mais focada em projetos, em oportunidades, em desenvolver parcerias realmente de valor agregado, e paramos de tentar atender pulverizado todo mundo. Então, é muito nosso interesse ter esses registros, trabalhar a oportunidade com vocês. Se vocês tiverem uma oportunidade com algum cliente e quiser que a gente vá junto para apresentar, a gente vai. A gente está mais focado agora em projetos mais relevantes. Então, com certeza, nos procurem e vamos registrar as oportunidades. A última não é uma pergunta, é um agradecimento. Muito, muito bom, obrigado pela apresentação. Eu que agradeço vocês. Foi muito rico tanto a apresentação, obrigado, Fred, e o questionário também foi muito rico. Acho que agregou bastante todas as perguntas. Meu contato está na tela, o contato do Fred também está na tela. Eu peço que, por favor, entrem em contato com a gente, mandem mensagem. O que vocês quiserem aprofundar de assuntos, vamos aproveitar esse tempo de quarentena e vamos aprofundar, nos procurem, a gente debate e cria soluções juntos. A ideia é manter a rotina dos seminários todas as quintas-feiras, mas se no meio termo alguém dizer, cara, eu estou com uma dúvida sobre o Symfony, eu queria ver aquilo, a gente vai lá e apresenta, ajuda a fazer. Quem não assistiu o seminário de Symfony da semana passada, ele está disponível no YouTube, a gente tem no nosso site também lá, eu posso mandar o link. E esse de hoje é a mesma coisa, a gente vai gerar um PDF da apresentação, vai mandar para todo mundo, já com o link do YouTube. Provavelmente amanhã ou na segunda já está no e-mail de vocês. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Se alguém tiver uma última pergunta, a hora é agora. Perfeito. Enquanto o pessoal está formulando a última pergunta, também queria agradecer a participação de todo mundo. A gente está aí nesse canal onde acaba que só a gente fala e vocês acabam escutando, mas os nossos contatos estão aí. Até as informações de vocês, as dúvidas, as perguntas vão ajudar a gente a identificar as próximas apresentações, né? E a lidar com esse encaminhamento. E, acima de tudo, o contato com vocês é fundamental justamente para a gente poder fazer essa troca. Uma vez que vocês conhecem o cliente, conhecem a realidade, a gente consegue junto trabalhar e achar a melhor solução. Perfeito. Então tá, não surgiu mais nenhuma pergunta. Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos semana que vem. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.